Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. Na aula de hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre a visão, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os olhos e alguns problemas que acarretam a visão e como que a gente pode corrigir. E antes de começar a aula, eu vou pedir para a gente fazer um teste aqui. Vamos fazer um testezinho bem rapidinho. Se você tiver com o seu smartphone, eu vou pedir para que você afaste ele um pouquinho do seu campo de visão, deixe aí uns 30 centímetros mais ou menos. Se você tiver com o seu computador ou na televisão, você vai precisar fazer uma distância um pouco maior, tá? Então o que eu vou pedir para você fazer? Bom, vocês estão vendo essa imagem aí? Então, ó, eu vou pedir para que você olhe com seu olho direito apenas para o símbolo de mais. Então, olhe com seu olho direito para o símbolo de mais com o celular ou a televisão ou o computador bem afastado de você, tá? Então, agora o que você vai fazer? Feche seu olho esquerdo. Isso, feche o olho esquerdo e continue olhando para o símbolo de mais. Esquece a bolinha preta, fica olhando só para o símbolo de mais. Agora você vem aproximando lentamente o celular do seu rosto, ou você vai se aproximando da televisão ou do seu computador, tá? Qual é o intuito disso? Eu quero que você vá se aproximando lentamente, até a bolinha preta sumir do seu campo de visão. Vai tentando aí, vai aproximando. Se ela não sumiu ainda, você aproxima um pouquinho mais. Vai fazendo isso de forma bem lenta. Você vai ver que esse pontinho preto, ele vai sumir aí do seu campo de visão. E aí, tá conseguindo? Bom, se você conseguiu, beleza. Se você não conseguiu, você pode tentar de novo depois. Mas qual que é a intenção aqui? A intenção é que você coloque esse pontinho preto no seu ponto cego. Então, o nosso olho, ele tem um ponto cego e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco onde fica esse ponto cego, tá bom? Vamos começar aqui. A nossa visão, ela é um órgão de sentido relacionado com a fotorrecepção. Tá? Então, dependendo da quantidade de luz que o nosso olho recebe, a gente vai ter uma maior nitidez nessa imagem. Isso sem considerar os defeitos da visão. Tá? Vamos considerar aqui sempre um olho normal. Então, quanto mais luz, melhor, tende a ser melhor a sua nitidez, a visão que você está projetando de algum objeto. Algumas características da nossa visão são justamente essas daí. Então, você capta essa energia luminosa. Essa energia será transformada em impulso nervoso e esse impulso nervoso vai passar por dentro do nervo óptico até chegar ao cérebro, onde você terá a percepção real da imagem. Tá? Então essa é basicamente a nossa principal característica. Aqui eu estou mostrando um olho para vocês, então vocês vão ver que as partes do olho, na verdade, parecem ser algo muito difícil, né? Parece que é um negócio meio complicado, mas o olho é uma estrutura bem simples de se entender. Tá? Vamos entender aqui de fora para dentro, né, a sequência que a luz chega no fundo do nosso olho. Então, primeiro, nós temos aqui a primeira região onde a luz chega no nosso olho, é essa capa aqui na frente chamada de córnea. Então, essa córnea, que é uma película relativamente resistente, tá? Ela também não é muito flexível, ela não é muito mole, vamos dizer assim, então ela recebe logo o impulso luminoso. Esse impulso luminoso vai passar pela segunda etapa, atrás da córnea, que é o humor aquoso. Então é um líquido que tem localizado ali próximo, entre a íris e a córnea. Tá? Então esse líquido ali vai ser também translúcido, vai permitir a passagem da luz. Na sequência a gente vê a íris. A íris, senhores, é essa região colorida do nosso olho. Então nós temos, na verdade, uma grande gama de cores. Então essa íris, ela tem a melanina. Então essa melanina, ela que vai dar a coloração para o nosso olho. Então na espécie humana nós temos aí praticamente 9 cores, tá? Então que vai desde o azul mais clarinho até o preto. Então essa variação de cores aí depende da quantidade de melanina. Tá? Lembrando também que essa melanina ela não vai interferir diretamente ali na nossa visão. Tá? Então não é porque você tem um olho azul, que você tem um olho preto, que você vai enxergar melhor ou pior. Tá? Então não vai depender dessa coloração ainda. A gente vai ver outra região do olho que vai depender mais aí desse foco. Nessa região da íris aí, no centro dela, você vai ter uma janela. Então imagina aí que tem uma parede e tem um buraco no meio dessa parede. Esse buraco no meio da parede é justamente a nossa pupila. Então quando você olha seu olho bem de perto no espelho, você vai ver que tem um buraquinho lá no meio. Esse buraco ele pode aumentar ou diminuir. Essa estrutura aumenta ou diminui de acordo com a intensidade da luz. Tá? Então imagina aí que você está num ambiente muito iluminado. Então tem bastante sol, por exemplo. Se tiver bastante sol, o seu olho, a sua íris, que é responsável por fazer isso, vai diminuir, vai contrair o tamanho dessa pupila. Isso vai fazer com que
entre menos luz dentro do seu olho, tá? Isso vai permitir com que não haja não danifique a sua retina, que a gente vai ver que região é essa daqui a pouco. Por outro lado, se o ambiente estiver muito escuro, também tiver pouca luz, essa pupila tende a aumentar. Por que ela vai aumentar? É justamente como o ambiente tem pouca luz, então vai facilitar a entrada dessa pouca luz que tem para poder a pessoa enxergar melhor. Logo após a íris, a gente tem essa regiãozinha aqui chamada cristalino. Esse cristalino, também chamado de lente, né, lente ocular, ele é uma lente do tipo convergente. Então essa luz que está entrando ali pela córnea, passando pela pupila, ela vai convergir, ó, você vai ver aqui que ela entra e ela vai convergir para um ponto final aqui, que é o ponto focal. Esse ponto focal a gente chama de fóvea, tá? Então eu vou colocar a imagem aí no olho para vocês que vocês observem todas essas regiões que eu estou falando. Então a luz vai entrar pela córnea, passa pela sua pupila, passa pela lente ou cristalino, onde ela vai ser convergida lá para a fóvea, lá no fundo do olho. Essa região do fundo do olho aqui que você está vendo é justamente o ponto focal e onde nós temos a retina. Então a retina é uma região que vai recobrir toda a parte interna do olho, tá? Então você está vendo que a retina cobre toda essa parte aqui, então ela é responsável aí pela captação da energia, da luz. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho da retina, porque a gente tem algumas células específicas aí para captar essa luz ou essas cores. Outra região que nós temos de importância aqui dentro é justamente o ponto cego que eu acabei de mostrar para vocês. Então o que é esse ponto cego? O ponto cego é justamente onde o nervo óptico passa, tá ligado ao olho. Tá? Então esse olho está ligado ao nervo óptico que está mandando essa mensagem para o cérebro. Então o ponto onde o nervo encosta no olho é justamente o ponto cego. Então é a única região que não tem a retina, por isso que a gente tem o ponto cego nessa região. Então você consegue enxergar em boa parte do olho, mas nesse ponto em específico aí você fica com uma visão cega, vamos dizer assim. Por trás da retina a gente tem uma região chamada coroide. Esse coroide aí, que ele é uma região altamente vascularizada e é responsável por fazer a nutrição dessas células do olho. Além disso, essa região também ela possui uma grande quantidade de melanina. Tá? Então ela tem uma quantidade de melanina que torna essas células marrons. Tá? Então por que o olho tem que ser marrom do lado de dentro? Por que ele tem que ser escuro do lado de dentro? Que é para justamente quando a iluminação entrar, quando a luz entrar aqui, ela não ficar refletindo. Então se fosse claro o olho, fosse muito claro, essa luz ia ficar refletindo aqui dentro do olho e isso ia causar uma dor na gente, ia causar um distúrbio na visão. Tá? Isso aqui acontece geralmente com pessoas que têm a pele muito clara, né, que produzem pouca melanina. Então aquelas pessoas que têm albinismo, por exemplo, elas têm uma sensibilidade muito grande à luz. Por que ela tem essa sensibilidade? Justamente porque ela produz pouca melanina ou não produz quase nada. Isso vai fazer com que esses raios solares entrem com uma força muito grande lá dentro do olho e a pessoa acaba sentindo dores, ela não consegue ficar muito tempo num local muito iluminado. A próxima região que tem depois da coroide será a última região, que é a parte branca do nosso olho, chamada esclera. Tá? Essa esclera aí, ela é um tecido muito fibroso, é muito resistente, tá? Então você não consegue furar o olho com certa facilidade. Tá? Então se você for comer um olho, por exemplo, você vai ter que fazer uma força para poder esmagar esse olho aí, por conta dessa região aí, dessa esclera, que ela é relativamente resistente. Então, como eu falei para vocês aí, ó, nós temos a íris, que pode conter essas cores diferentes e vai controlar justamente essa entrada de luz no nosso olho. A pupila é a abertura central da íris. Como eu disse para vocês, é como se fosse uma janela dentro de uma parede aí. Isso vai aumentar ou diminuir de acordo com a luz do ambiente, como nós acabamos de ver. A córnea é a parte mais externa do olho, que vai receber essa luz, logo é a primeira região do olho que vai receber a luz. A lente ou cristalino, que vai convergir essa imagem lá para o ponto focal, que eu disse para vocês, lá para a fóvea. E agora vamos falar da retina. Essa retina, gente, volta aqui para mim. Essa retina, como eu disse para vocês, ela é a região responsável pela captação da luz. Então a gente vai captar essa luz aí, vai mandar essa informação através do nervo óptico até o cérebro, onde vai ser transformada numa imagem. Então, como eu disse para vocês, lá dentro do olho você tá com a região toda coberta pela retina. Só que dentro dessa retina a gente tem basicamente dois tipos de células, que é as que vocês estão vendo aí, ó. A gente tem os cones, que são responsáveis pela detecção de cores, e temos os bastonetes, que são responsáveis pela detecção na variação de luz. Então, olha só,
Dentro do olho inteiro, vamos voltar aqui para o olho. Aqui dentro do olho, você vai ver que praticamente toda a região do olho é formada por bastonetes. Tá? Então a região que é responsável, que é a célula responsável por captar a maior parte da luz. Apenas nesse ponto focal aqui, ó, nessa fóvea, é a região onde você não vai ter esses bastonetes. Então toda a região do olho você vai ter bastonete. Nessa ponto focal você vai ter prioritariamente os cones. Então nessa região aqui do ponto focal é onde você vai encontrar as cores. Essas cores, como nós vamos ver aqui, elas são divididas em basicamente 3 tipos. Tá? Vermelho, verde e azul. Então essas são as 3 cores primárias. Com essas 3 cores primárias, nós conseguimos formar todas as outras. Então, baseado nessas 3 cores, a nossa visão consegue formar as imagens coloridas. Algumas pessoas vão apresentar alguma deficiência em enxergar alguma dessas cores. Isso a gente chama de daltonismo. E tem alguns níveis diferentes. Tá? Então, dependendo da cor que a pessoa tem dificuldade de enxergar, você vai ter um tipo de daltonismo. E é claro, se você tem dificuldade na enxergar uma cor, para formar as outras cores também vai dar uma certa confundida. Eu particularmente, então, seu professor aqui também tem um nível desse daí. Eu tenho um nível de daltonismo e por incrível que pareça, eu passei a minha vida inteira sem saber que eu era daltônico. Eu só fui descobrir que eu era daltônico lá na faculdade. Tá? Então quando eu comecei a estudar isso na genética, que eu fui entender por que eu não conseguia desenhar uma árvore nas cores corretas. Eu, em vez de desenhar a árvore verde e marrom, eu desenhava a árvore toda marrom. E eu achava que estava certo e minha professora o tempo todo dizendo que estava errado. Então, para poder consertar isso aí, eu lembro que a minha irmã sempre colocava na ponta dos meus lápis o nome das cores, né, do lápis. Então eu colocava lá amarelo, verde, azul. E assim que eu consegui me adaptar, né? Porque eu não sabia o que eu tinha, eu não conseguia entender. E também ninguém em volta, ninguém na minha família conseguia entender por que eu não enxergava. Depois que eu comecei a estudar isso, que eu fui entender o que estava acontecendo comigo. Tá? Então isso é um problema genético. Já nasci com isso, peguei isso lá da minha família e vou transmitir para os meus netos também. Não tem como. Só que isso, por enquanto, não existe uma cura definitiva. A gente sabe que existem alguns óculos adaptados aí que fazem essa conversão, mas na minha opinião, para mim, eu já nasci assim, não vai fazer falta para mim, consigo viver tranquilamente, não preciso nem de óculos para enxergar. Tá? A minha visão muito boa, independe dessa quantidade de cores que eu enxergo ou não. Continuando aqui, ó, esse teste que eu botei para vocês é o teste de senso cromático, também conhecido como teste de Chiara. Se eu tivesse feito esse teste lá no meu ensino fundamental, talvez eu soubesse que eu tinha um daltonismo, né? Então, depois de muito estudar isso, eu descobri que existe esse teste para saber se a pessoa é daltônica. Então, como que consiste esse teste? Você está vendo aí vários círculos. Dentro desses círculos contém alguns números. Então, esses números estão misturados entre algumas cores, principalmente aquelas primárias lá que eu falei para vocês, né? Então, se você deixar de enxergar um ou mais números, é porque você tem algum grau de dificuldade de encontrar essas cores, tá? Então você pode ser que você tenha algum nível de daltonismo aí, tá? Eu não consigo enxergar todos os números que tem aí, por isso que eu sei que eu sou daltônico. Aqui, ó, você tem um olho mostrando como é que é formada a imagem. Então, quando a gente observa uma imagem, essa imagem, por conta da refração aí no líquido e na lente, você vai ter ela formada na retina de cabeça para baixo, conforme você vê aí. Só que quando essa imagem de cabeça para baixo, quando essa informação passa lá para o cérebro vai virar essa imagem, tá, de forma correta. Então entenda que não é só porque o objeto está de cabeça para cima que ele vai servir de cabeça para baixo. Então dos lados, se ele estiver invertido para o lado, ele vai ser visto do outro lado também, tá? Então se ele tiver em pezinho assim, o olho vai enxergar para baixo. Se ele estiver virado para o lado direito, o olho vai enxergar ele para o lado esquerdo, tá? Então isso vai acontecer de forma natural dentro do olho e é convertido depois lá no cérebro. Aqui eu vou falar rapidamente para vocês de alguns defeitos da visão, tá? A gente tem vários tipos de defeito. Esse aqui só estão relacionados com a visão mesmo, tá? Então esquece os outros tipos de defeito que nós podemos ter no olho. Então aqui, ó, no primeiro quadro você vai ver aí uma visão normal. Então é como se uma pessoa normal estivesse enxergando essa paisagem aí. Quando você vê a miopia e a hipermetropia, que são os dois defeitos mais encontrados aí na população, você vai ver que a miopia é quando a pessoa tem dificuldade de enxergar objetos mais longe, né? Enquanto a hipermetropia você tem dificuldade de enxergar objetos que estão mais próximos.
Isso vai acontecer dependendo do formato do olho, dependendo do formato da retina, e isso vai fazer com que a luz seja dispersa de uma forma diferente, causando esses defeitos. Ainda vou comentar para vocês sobre o astigmatismo, que é, a grosso modo, como se fosse uma junção dos dois. Tá? Então, entenda como se fosse a junção dos dois. Tá? Não é bem isso, mas vamos entender assim para ficar mais didático. Bom, como é que a gente corrige essa visão aí? Como é que a gente corrige esses problemas? Vamos extinguir, vamos eliminar o fator cirurgia. Tá? Então, com uma cirurgia, a laser, inclusive, você pode fazer a correção de algum desses problemas. Mas vamos utilizar aqui apenas as lentes para tentar corrigir esses problemas. Então, aqui, no caso da miopia, conforme você vê aí na imagem, a imagem vai ser, o reflexo aí, né? A imagem vai ser focada antes da retina. Então, no caso da miopia, a imagem é focada antes da retina. Isso vai fazer com que você não enxergue esses objetos corretamente, assim como também vai acontecer nos demais. Então, para a gente fazer essa imagem que está mais na frente e um pouco mais para trás, você vai ter que usar uma lente do tipo divergente. Então, olha aqui para mim. Ó. Você tem o foco aqui na frente, para poder ela ir mais para trás, você tem que abrir mais esse foco. Então, você tem que divergir essa luz. Tá? Então, essa luz com uma lente divergente, ela vai ser posta ali na região da fóvea. No caso da hipermetropia, a imagem já é formada depois da retina. Então concorda que essa imagem está aberta demais. Né? Para poder focar ela mais para frente um pouquinho, eu tenho que fechar esse foco. Logo, eu vou ter que usar uma lente do tipo convergente. No caso do astigmatismo, a imagem vai estar meio embaçada, a pessoa vai ter a impressão de que está vendo dois objetos juntos ali. Né? Ou então vai ter fotofobia, pode ter aquela dificuldade de enxergar. Então, quando geralmente uma pessoa que tem astigmatismo, ela tenta enxergar as coisas, ela fica apertando o olho, assim, forçando a vista, né, para tentar enxergar, para tentar focar de uma forma correta. Então, a forma de corrigir esse astigmatismo é utilizando a lente cilíndrica ou assimétrica, tá, que vai corrigir essa imagem também no ponto focal. Tá bom, galera? Então, hoje eu vou deixar aqui o nosso salve aí para o Marcos Pessoa e para o Pedro Brandão, que solicitaram lá no grupo, tá? Então, se você quiser, ou solicitar lá no Instagram, ou você solicita aqui mesmo nos comentários aqui embaixo. Bota seu nome do jeito que você quer ser chamado, que eu vou chamar vocês aqui. E se tiver alguma dúvida também, pode colocar aqui embaixo que a gente responde, e siga a gente lá no Instagram, tá bom? Por hoje é só. Se você gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.